Então, meus queridos, no vídeo passado a gente falou, né? Eu falei que a gente ia começar a ver um pouquinho sobre quem foi Charles Darwin, né? E o que era o naturalismo, né? Porque Charles Darwin ele era um naturalista. Então, Charles Darwin, ele foi uma pessoa assim muito diferente no seu tempo, né? Ele era uma pessoa muito curiosa. Charles Darwin, ele foi uma criança, ele perdeu sua mãe muito jovem. E ele sempre foi uma criança que sempre gostou muito de ciências. Ele, seu irmão, né? Ele ainda muito criança, né? Ele perdeu sua mãe ainda criança. Ele já montou um laboratório de química e ele brincava com seu irmão disso. Aos 15 anos, seu pai ele tira ele da escola, né? Pra ele ir, né? Estudar medicina, né? E ele já frequentava o consultório do seu pai, né? Para ele aprender o ofício de médico. Seu pai era médico. Só que Darwin, quando ele vai fazer né? Ver uma necropsia, né? Ele se assusta, digamos assim, ele se assusta, ele não se vê fazendo aquilo, né? E vê que não é para ele aquilo. Então ele vai estudar num seminário. E lá ele começa a colecionar besouros, algo assim, animais, né? E ele conhece um botânico, ele se interessa por aquilo, e então esse amigo ele convence ao Darwin a ir numa expedição no navio. Eu falei no outro vídeo o nome do navio e agora eu esqueci. E nesse navio ele fica 5 anos, nesse navio, e ele passa por vários lugares, né? Inclusive por Galápagos. E ele conhece várias espécies diferentes e ele, né, faz várias descobertas. E, né, durante essa viagem, ele faz vários estudos e conhece várias, né, espécies, várias diferenças, né, sobre essas espécies e tudo mais. E Charles Darwin, ele sempre gostava de fazer tabelas. Inclusive, né, nesse período, assim, ele faz uma tabela bem curiosa sobre ser solteiro e ser casado, né? Os benefícios de ser solteiro e os benefícios de ser casado, né? E achei uma entre várias curiosidades dele. E um dos benefícios é que ser solteiro é ter cachorro e ser casado é ter filhos. É curioso isso, né? E, né, quando ele volta dessa viagem, ele casa com sua prima e eles têm 10 filhos, né? E ele continua com seus estudos e ele demora 20 anos para lançar o livro, né? A teoria dele. E ele escreve, digamos assim, especificamente esse livro, né? A teoria da seleção natural, depois da morte de uma das suas filhas, depois de 10 anos, né? E ele publica depois de quase 20 anos, depois que um outro escritor lança, né, publica seu livro sobre uma teoria basicamente muito parecida sobre as teorias de Darwin, sobre a seleção natural, sobre a teoria da evolução. Nesse período, claro que existem muitas críticas sobre Darwin, porque ele explica a teoria da evolução, só que ele não sabe como que funciona a teoria da evolução, porque nesse período ainda não se tem não se compreende a genética, o DNA ainda, certo? Não tem esse mecanismo, ainda eles não compreendem muito bem toda essa dinâmica, digamos assim. A professora de biologia pode explicar melhor essas circunstâncias, né? Como que é a genética, o DNA e tudo mais. Então ele sofre muita crítica nesse período, né? Tem muita gente que fala assim, mas Darwin ele critica, né? Ele deixa de ser religioso porque Darwin ele era muito religioso. Não, ele não deixa de ser religioso, né? Ele continua sendo, só que, por exemplo, assim, a fé dele começa a ser. Ele começa a ter. Eu acredito nisso. Ele começa a ter outros questionamentos, né? Porque, mas, professora, né? E
criacionismo, né? Eu acredito assim, durante muito tempo eu sempre fiz muitas perguntas, né? E, por exemplo, os meus pais, eles não são tão velhos, né? Meu pai tem 59 anos, a minha mãe tem na faixa de 56. Eu cresci com a ideia de Adão e Eva. E durante muito tempo, tipo, essa ideia não se encaixava na minha cabeça. Porque eu sempre fui a criança dos porquês. Por que isso, por que aquilo, né? Tem uma história muito engraçada, assim, que eu acho, né? Que uma vez meu pai saiu comigo, ele sempre saiu comigo, assim, ele sempre gostou muito de jogar sinuca e me levava junto. E a gente voltando, ele tava comigo no colo e eu vi um poste. E eu perguntei pra ele o que que era aquilo. Ele falou, é um poste. Ele andou mais uns passos, né? Eu vi outro poste e perguntei por quê. É um poste. Por que que é aquilo? É um poste. E eu fui perguntando até chegar em casa, de 5 em 5 minutos, o que que era um poste. Né? Ele quase ficou louco, acho que queria me esfolar viva. Mas eu queria saber o porquê. Eu acho que era muito mais fácil. Aquilo é um poste, ele serve pra, né, passar os fios de luz, me dar uma explicação mais lógica, né? Mas ele não soube me explicar por que a serventia era um poste, né? Ou não teve paciência. E a mesma coisa aconteceu. Eles me explicavam a história do Adão e Eva, mas eu não achava lógica, não tinha porquê. Mas, tipo, Adão e Eva tiveram seus filhos, mas se não pode ter incesto, como que eles povoaram o mundo? Eu não achava lógica naquilo. E eu cheguei na universidade sem, né? Tipo, eu perguntei pro meu orientador, que era pastor, assim, até que um dia ele perdeu a paciência comigo e falou, Ramone, não existe história de Adão e Eva, é tudo historinha, tipo, né, Branca de Neve e Sete Anões. E, assim, foi difícil compreender, né? Daí quando eu fui explicar pro meu pai e pra minha mãe que era mentira, que não existe Adão e Eva, que não sei o que, eles ficaram por um bom tempo achando que eu era mentirosa, que eu era louca, que, né? Porque eles também cresceram com essa história. Tipo, a ideia de vir ser semelhante a um macaco, pra eles é, é muito brutal, né? É uma coisa que eles não aceitam. Porque eles também cresceram com a ideia que eles foram criados por Adão e Eva. Se vocês forem perguntar para os avós de vocês, eles também não vão aceitar, muitos não vão aceitar a ideia de ser semelhante a um macaco, né? Porque eles cresceram com a ideia de ser descendentes de Adão e Eva. Então, é muito complexo isso, né? Então, são dinâmicas muito diferentes. Então, por isso que eu cheguei, por isso que eu expliquei a ideia do calendário. Porque assim, vejam, Darwin, né, toda essa teoria da evolução, todas essas questões são expostas a mais ou menos, né, o nascimento de Darwin é comemorado há 160 anos, né? Isso para a história é um engatinhar, é muito jovem ainda, sendo que a evolução humana há 6 milhões de anos. Então isso é muito pequeno, certo? Perante a evolução humana. É muito pequeno. Então, vamos tentar trazer essa dinâmica para uma atividade junto aos nossos pais? É essa a dinâmica que eu quero propor a vocês, certo? E vai acabar o tempo?